Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Mauri Mana e eu trabalho aqui no Doutor Consulta com a área de gastroenterologia e hepatologia clínica. Eu queria agradecer primeiro a equipe do Doutor Consulta pelo convite de eu estar aqui hoje falando um pouco sobre a minha especialidade e agradecer a todo mundo que está me assistindo também. Vou começar falando um pouco, para começar nosso bate-papo, falar um pouquinho sobre o Doutor Consulta, porque hoje a gente conta com mais de 30 unidades aqui em São Paulo e na região. Também contamos com quase 40 especialidades da área médica, não só da área médica, né, especialidades médicas, mas também com a parte de nutrição, odontologia, psicologia, entre algumas outras que vocês podem estar acessando no site para conhecer. Com toda a parte de exames de imagem, de laboratório, que auxiliam no diagnóstico dos pacientes. E eu acho que toda a equipe do Doutor Consulta, desde a parte da recepção, a parte da limpeza, da manutenção, e nós mesmos que trabalhamos mais diretamente com os pacientes, temos como prioridade um atendimento de qualidade, um atendimento humano, de uma forma que seja acessível ao paciente, com um valor acessível, e tentando o máximo possível agilizar e dar uma resposta ao problema que ele veio nos procurar. É muito fácil de agendar uma consulta, pode ser agendado pelo site, pelo Facebook, até no link mesmo aqui do vídeo pode ser acessado, ou pelo contato telefônico mesmo. Então hoje me deram a difícil missão aí de falar um pouco sobre as doenças digestivas, né? E eu falo que é difícil porque o sistema digestivo ele é muito amplo, ele envolve desde a boca até o ânus e todos os órgãos que estão entre a boca e o ânus, né? Então, a partir do momento que a gente começa a pensar em se alimentar, surge a vontade de se alimentar, passando por todo o processo de digestão, de absorção de nutrientes, até a parte da eliminação do bolo fecal, tudo isso faz parte do sistema do trato gastrointestinal. Então, é muito amplo, envolve muitos órgãos e são diversas queixas e doenças que os pacientes procuram a gente. Então, ia ser muito difícil eu conseguir falar sobre tudo isso em 30 minutos, então eu tentei selecionar algumas queixas, algumas doenças, o que mais os pacientes trazem até nós no consultório, né? Então, eu vou começar falando um pouco sobre a digestão em si, que eu acho que os principais sintomas que os pacientes trazem para a gente são sintomas aí de azia, de má digestão, de estufamento, eructação, flatulência aí da parte intestinal, principalmente a constipação intestinal. E eu vou começar a linkar um pouco esses sintomas com a digestão e depois a gente passa para as perguntas para tentar resumir um pouco o assunto, né? Então, para começar um pouco, eu queria começar falando que a digestão, ela se começa pela boca, né? E parece uma coisa muito óbvia, mas eu acho importante falar isso, porque muitos pacientes pensam assim, eu tô com uma azia, então eu devo ter uma gastrite, então deve ser um problema no fígado, então deve ser um problema no intestino. E nem sempre é assim, muitas vezes é uma coisa muito simples, como uma maneira errada de se alimentar, né? Então a digestão, ela começa pela boca, ela começa na mastigação, e é muito importante que a mastigação seja bem feita, porque na boca a gente tem uma enzima, que é a amilase salivar, que começa a digerir os amidos para quebrar um pouco as moléculas para facilitar a digestão. E a gente tem toda a ação mecânica dos dentes que trituram os alimentos e diminuem esses alimentos em partículas menores para que eles cheguem no estômago e consigam receber a ação das enzimas do estômago e do suco gástrico para poder fazer toda a digestão completa. Então, se a digestão não começa legal na parte da mastigação, todo o processo dela também não vai ser bem executado e mais facilmente vai surgir esses sintomas de queimação, de azia, de má digestão. Então, hoje é muito comum, né, pela correria do dia a dia, por a gente estar sempre correndo, é comum a gente ver as pessoas se alimentando de uma forma errada e com alimentos errados. Então, a gente vê muitas pessoas andando na rua comendo, entra no metrô comendo, entra no ônibus comendo, está comendo assistindo TV, numa reunião, falando com um colega, mexendo no WhatsApp. E isso acaba com que a gente coma muito mais rápido, e quem come rápido come muito mais, porque conforme a gente precisa de um tempo para o nosso cérebro entender que a gente está satisfeito e que a gente perca a vontade de comer. Então, quando você mastiga muito rápido, você vai comer mais, porque você não vai ter a saciedade, você não vai ter a sensação de saciedade, né? Quem come conversando muito, acaba engolindo muito ar junto com a comida, então vai ter sintomas de distensão abdominal, de
momento da alimentação seja o momento da alimentação, mesmo que seja difícil, mesmo que seja corrido, é importante que as pessoas sentem, se concentrem para se alimentar, em vez de ficar falando no WhatsApp, vendo TV, conversando ao mesmo tempo, e tenha esse momento de mastigar bem os alimentos para que eles possam chegar no estômago de uma maneira mais ideal, né? Passando pela boca, o alimento cai aí no esôfago e depois no estômago, e os sintomas mais característicos de esôfago e estômago é a queimação, é a azia e a regurgitação, que acontece muito no refluxo, que é todo aquele alimento voltar para o esôfago, né? Então isso acontece muito porque a gente tem entre o nosso esôfago e o nosso estômago uma válvula, que é um esfíncter, na verdade, que ela funciona como uma porta. E esse esfíncter ele deveria ficar fechado e se abrir só quando o alimento vai cair no estômago. Então muitas vezes, quem tem refluxo, que é um quadro muito comum no dia a dia, a gente vê no consultório, quem tem refluxo costuma ter essa válvula, esse esfíncter hipotônico, ou seja, ele muito fraco. Então ele tem uma facilidade de ficar abrindo toda hora. Então toda hora a pessoa fica refluindo o conteúdo do estômago, né? Então existem alguns alimentos que vão facilitar a abertura desse esfíncter. Então quem tem refluxo, quem tem gastrite, deve evitar de comer alimentos que sejam muito ácidos, alimentos cítricos, alimentos como chocolate, achocolatados, mentolados, como bala de hortelã, chiclete de hortelã, o cigarro, a bebida alcoólica. Tudo isso vai facilitar com que esse esfíncter se abra. Já é um esfíncter que é fraco, você vai e come um alimento que não deveria estar comendo e ele acaba se abrindo com mais facilidade, né? Então, algumas medidas nessa parte comportamental e alimentar podem ser feitas para a gente evitar que o refluxo aconteça e que esses sintomas que são tão característicos aconteçam com tanta frequência, né? E depois do estômago, o alimento passa aí para o intestino para acabar de fazer a digestão, para receber algumas outras enzimas que vão auxiliar na absorção de nutrientes. Então, as queixas mais comuns relacionadas ao intestino é o intestino preso, né? A prisão de ventre. Então, tem muitas pessoas que têm dificuldade para evacuar, que ficam muitos dias sem evacuar, e muitas vezes isso também está relacionado a um hábito de vida, a uma parte alimentar. Então, para a gente ter uma facilidade maior de evacuar, a gente tem que ter o nosso bolo fecal muito bem formado. Então, a ingesta de fibras é muito importante no dia a dia. A gente tem que ingerir cerca farelo de trigo, farelo de aveia, linhaça, chia, tudo isso ajuda bastante para que o bolo fecal seja formado e também uma ingesta hídrica adequada, pelo menos 1,5 litro, 2 litros de água por dia, para que as fezes fiquem lubrificadas e fiquem mais fáceis de serem eliminadas, tá bom? Então, assim, muitas vezes esses sintomas são muito característicos no dia a dia, no dia de consultório. Às vezes é óbvio que a gente investiga, é óbvio que a gente faz algumas, a gente investiga, né, através de exames e tudo mais, mas muitas vezes algumas medidas muito simples podem ajudar, como por exemplo, a mudar o hábito alimentar, mudar um pouquinho o estilo de vida, às vezes melhora sem a gente precisar ter que fazer um remédio ou precisar ter que fazer um exame mais invasivo, como uma endoscopia e uma colonoscopia, tá certo? Agora eu acho que a gente pode passar para as perguntas no Facebook para estar fazendo uma abordagem mais ampla aí do tema das doenças digestivas. Vamos lá. Então, uma pergunta aqui do Leonel Ribeiro, ele pergunta se alimentos picantes e o estresse podem causar úlcera no estômago, né? Então, acho que primeiro explicando um pouquinho o que é úlcera. A úlcera são algumas lesões no estômago, como se fossem erosões mesmo que a gente tem no estômago. E os grandes causadores de úlcera que a gente tem é o Helicobacter pylori, que é uma bactéria que ela é uma bactéria de alimentos, essa bactéria, ou pega passando de pessoa para pessoa mesmo, por saliva, por secreção. E é uma bactéria muito comum nos países subdesenvolvidos, né, onde a higiene é um pouco mais precária, o saneamento básico é um pouco mais precário. Então, essa bactéria pode passar mais facilmente para as pessoas.
das úlceras é o Helicobacter pylori, essa bactéria, e também o uso de alguns medicamentos, como anti-inflamatórios, antibióticos, são os grandes causadores de úlcera, tá? Existem algumas situações, alguns alimentos que podem piorar os sintomas das úlceras, como alimentos picantes, como o estresse emocional, porque a ansiedade, o estresse atrapalha muito, aumenta às vezes a produção de suco gástrico, pode atrapalhar bastante, o estresse pode alterar a motilidade no intestino, os movimentos do estômago e de todo o sistema gastrointestinal. Então, o estresse e os alimentos picantes, eles não causam a úlcera, mas eles podem piorar os sintomas da úlcera, né? Pode dar mais queimação, mais dor, mais sensação de azia, tá certo? Devem ser evitados, ok? Vamos ver outra pergunta, então. Eu vou falar sobre uma pergunta, as meninas estão abrindo aqui as perguntas no Face, então para agilizar um pouquinho, eu vou falar sobre algumas perguntas que eu recebi por e-mail, tá? Uma das perguntas que eu recebi por e-mail é sobre a doença inflamatória intestinal. Me perguntaram por e-mail se a doença inflamatória intestinal pode ser causada pelo estresse, né? Então, assim, a doença inflamatória intestinal, hoje, é um pouco obscuro ainda as causas da doença inflamatória intestinal. Ainda existem muitos estudos, muitas pesquisas nessa área, mas a gente vê que existe aí uma miscelânea de causas da doença inflamatória intestinal. Uma delas é a parte genética, a parte ambiental, uma hiperresponsividade do nosso sistema imune, que acaba agredindo e causando inflamação crônica do trato gastrointestinal. Na doença inflamatória intestinal, que pode ser a doença de Crohn ou a retocolite ulcerativa, é muito importante um diagnóstico preciso, porque apesar das medicações usadas no tratamento dessas doenças serem muito semelhantes, muitas vezes a gente usa uma medicação específica para a retocolite e outra medicação para a doença de Crohn. Então, o diagnóstico tem que ser muito preciso para que a gente possa tratar de maneira adequada. E o tratamento, ele visa manter o paciente em remissão. O que é remissão? Tanto a remissão clínica dos sintomas, então o paciente não apresentar tanta diarreia. Normalmente a diarreia das doenças inflamatórias intestinais são diarreias muito agressivas, mais de 10 episódios por dia de diarreia, com muco, com sangue, então a gente tenta evitar esses episódios, melhorar os exames, né? Melhorar a biópsia do paciente, a imagem dele no exame. Então o que a gente tenta no tratamento é manter esse paciente em remissão. Mas a gente sabe que a doença inflamatória intestinal, ela é uma doença que ela intercala períodos de remissão com períodos de crises, né? Então, invariavelmente, esses pacientes vão ter crises, vão voltar a ter diarreia, mesmo com o tratamento adequado. Então, o estresse, que foi me perguntado, ele não causa doença inflamatória intestinal, ele não está envolvido na etiologia da doença, mas ele pode precipitar períodos de crises, né? Quando a pessoa fica muito estressada e tem a doença inflamatória intestinal, ela pode entrar num período de surto, assim como quando ela usa anti-inflamatório, ou às vezes quando come um alimento que não deveria comer, ou às vezes quando tem alguma infecção junto, então isso desencadeia períodos de crise. Então, o estresse não leva à doença inflamatória intestinal, mas ele pode fazer o paciente entrar em surto da doença, tá certo? Vamos para outra pergunta. Foi perguntado para mim, o Bruno perguntou, consumir antiácidos por muito tempo faz mal? Então, assim, os antiácidos, né, eles são muito usados no tratamento de queimação, de azia, e há muito tempo, há algum tempo atrás, era a única abordagem terapêutica que a gente tinha, eram os antiácidos, mas hoje a indústria farmacêutica ela evoluiu muito, né, então hoje a gente tem medicamentos bem superiores aos antiácidos, para o tratamento de refluxo, para o tratamento de gastrite, de úlcera. Então, assim, consumir um antiácido, se ele for consumido por um período longo, né, ele faz mal, não é adequado consumir um antiácido por muito tempo. Primeiro porque ele não tem um efeito a longo prazo, o efeito dele dura aí de 10 a 15 minutos de
duração, ele vai durar pouco, né? Então o paciente fica bem por uns 15 minutos e depois volta rápido a ter os sintomas, né? Então, e além disso, usar ele cronicamente, usar ele continuamente, nós não estamos isentos, apesar de ele ser uma medicação segura, de efeitos colaterais, né? Então o antiácido ele interfere com a absorção de alguns medicamentos, no caso da pessoa tomar algum medicamento mais crônico, né? Ele interfere nessa absorção, ele pode causar diarreia, ele pode causar intestino preso, né? Então, assim, e além disso, ele pode causar um efeito rebote, fazer com que o estômago produza ainda mais ácido para compensar aquela alcalinização, aquela acalmada no ácido do estômago que ele está. Então, o ideal é não ficar usando o antiácido de uso contínuo, usar mesmo uma vez ou outra quando precisar, mas melhor procurar um médico e pegar um tratamento ideal para a patologia de base do paciente, tá certo? A Tabata perguntou, como tratar a doença celíaca, né? Então, hoje a gente sabe que a doença celíaca ela é uma doença de origem genética, onde o paciente ele tem muita dificuldade, não consegue, tem uma intolerância à proteína que contém o glúten, né? A proteína que tem o glúten. A gente encontra o glúten principalmente no trigo, na aveia, na cevada, no malte. Então, se a gente prestar atenção, muitas coisas do nosso dia a dia tem glúten, né? Tudo que vai farinha de trigo tem glúten. Então, pão, massa, né? Biscoito, muitas coisas vão glúten. Então, assim, o paciente que tem doença celíaca, ele não consegue digerir, né, esse glúten, e uma partícula do glúten, dependendo do que a gente estiver falando, né, a gliadina e alguns outros elementos do glúten, eles atravessam ali a parede do intestino e vão causar uma inflamação nesse intestino, uma inflamação imunomediada, então o nosso sistema imune vai estar agredindo esse intestino porque ele reconhece o glúten como uma proteína estranha e vai causar uma inflamação crônica no intestino, principalmente na parte do duodenal. Então, essa inflamação crônica, ela impede que o intestino absorva principais nutrientes dos nossos alimentos. Então, assim, a partir do momento que você diagnostica a doença celíaca, que ela é diagnosticada através de exames de sangue, né, com autoanticorpos, e através da biópsia da segunda porção duodenal, que é feita pela endoscopia. Então, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico de doença celíaca, o único tratamento que a gente tem é retirar o glúten da alimentação, né? Eu costumo encaminhar os pacientes para a equipe da nutrição, que eles sabem lidar melhor do que isso, até melhor do que nós gastroenterologistas, para que eles orientem o paciente como deve ser feita a dieta, e o glúten tem que ser tirado totalmente, tá? Não é só, vou usar aqui só uma farinha de trigo para engrossar um milho, para engrossar um molho, alguma coisa assim. Então isso nem um pouco, nem um rastro de glúten pode ter, tem que tomar muito cuidado, porque essa inflamação que o glúten leva cronicamente no intestino pode levar a problemas como linfoma, né, como câncer intestinal, como câncer gástrico. Então, o glúten deve ser evitado. O único tratamento que a gente tem hoje para a doença celíaca é retirar o glúten da alimentação, certo? Uma outra pergunta que foi enviada é sobre a Tatiane Sanches, pergunta sobre a cirrose. A cirrose é causada apenas pelo alcoolismo? Então não, Tatiane, a gente tem, muitas pessoas pensam nisso, né, que a única causa de cirrose é o alcoolismo, é o álcool, mas hoje a gente sabe que não. Hoje o grande vilão, o grande causador da cirrose são os vírus, né, principalmente o vírus da hepatite C, que hoje a gente já tem um tratamento muito eficaz para hepatite C, mas a cirrose ela pode ser causada por várias etiologias. A cirrose ela é quando ela leva a uma insuficiência do fígado, o fígado fica endurecido e começa a perder as funções comuns dele, né, as funções do dia a dia dele que ele desenvolve. Então, várias causas podem levar à cirrose. Uma delas são as etiologias virais, que é hepatite B e C. A gente tem as causas metabólicas, como as esteatohepatites, que é causada por gordura no fígado. Causas do metabolismo de ferro, como a hemocromatose, causas do metabolismo de cobre, como a doença de Wilson, hepatites autoimune, né, podem levar à cirrose, que é quando o nosso organismo começa a produzir anticorpos que vão atacar o nosso fígado e levam à cirrose, né, e o álcool também, mas a gente tem outros fatores que levam à cirrose, não só o álcool, tá certo?
Outra pergunta é do Gabriel Antunes, ele pergunta se fumar e comer chocolate causa azia. Então essa é uma das perguntas que eu até já tinha comentado um pouquinho no começo, né? Porque a azia, como eu falei, é um dos grandes sintomas da doença do refluxo, né? Então os grandes sintomas da doença do refluxo é a azia, que é a queimação. Normalmente o paciente descreve essa queimação na região retroesternal, na região aqui do esôfago, aqui do tórax, e a regurgitação ácida, que é quando a pessoa sente que o ácido do estômago está voltando. Às vezes chega até vir um líquido na boca, bem ácido, com gosto ruim, né? São os grandes sintomas do refluxo. Existem sintomas mais atípicos, como tosse crônica, pneumonia de repetição, a halitose, que é o mau hálito, né? Existem outros sintomas, mas os sintomas que a gente mais vê no dia a dia é a azia e a regurgitação. E como eu falei, o refluxo, uma das causas do refluxo é a hipotonia do esfíncter esofágico inferior, que é aquela válvula que eu falei que existe entre o esôfago e o estômago, e que nos pacientes que têm refluxo ele costuma abrir o tempo todo. Então ele deveria ficar fechado, mas várias vezes ele abre, e alguns alimentos pioram e fazem com que essa válvula abra muitas vezes. Então o chocolate, né, pode causar isso. Então esses alimentos devem ser evitados para não piorar ainda mais o refluxo. Tá bom? Outra questão é sobre os laxantes, né? Então o André Sampaio pergunta: os laxantes são eficientes contra a prisão de ventre? Então assim, a prisão de ventre, que é o intestino preso, é muito frequente na população brasileira, principalmente nas mulheres e nos idosos, né? Então, assim, grande parte do problema da constipação é que muitas vezes, quando a gente tem a vontade de evacuar, às vezes ela vem num momento inoportuno. Às vezes a gente está no trabalho, às vezes está em algum lugar que não tem como ir ao banheiro, ou às vezes a gente não tem confiança de usar o banheiro naquele lugar que a gente quer, e a gente acaba reprimindo uma vontade que é espontânea de evacuar, né? Então, essa repressão, com o tempo, se for feito isso várias vezes, o estímulo evacuatório ele pode diminuir. A pessoa às vezes começa a sentir cada vez menos vontade de evacuar, né? Ao mesmo tempo, aquelas pessoas que sentam ali no vaso sanitário, ficam mexendo no celular, ou lendo um livro, ou lendo uma revista, também acabam perdendo o estímulo evacuatório. Então também é importante que no momento da evacuação a gente se concentre, não fique mexendo em celular, em revista, alguma coisa assim, e se concentre no ato da evacuação, porque isso ajuda o nosso corpo a entender que está no momento de evacuar e que nós temos que evacuar, né? Então, muitas pessoas que sofrem de constipação, às vezes sem procurar um médico, sem procurar um gastroenterologista, sem investigar a causa dessa constipação, porque existem várias causas, vão numa farmácia e já compram um laxante e começam a tomar. E isso começa a gerar um vício e daqui a pouco a pessoa só consegue evacuar com o uso de laxante. Então, assim, o laxante, ele é eficiente para a prisão de ventre, como o André pergunta, porque ele tem um efeito equitativo ou um efeito osmótico. A gente tem vários tipos de laxante, que vai fazer com que o cólon, com que o intestino se contraia e a pessoa evacue. Mas ao longo do tempo, a pessoa começa a precisar sempre de laxante para evacuar. Se ela não toma o laxante, ela não consegue evacuar. Ou às vezes doses maiores de laxante. Então, se antes ela tomava ali 5 gotinhas de um laxante, agora ela precisa de 10, depois ela precisa de 20, depois ela precisa de 30, depois nem com 30 ela consegue. Então, assim, o laxante, ele não deve ser usado a longo prazo, ele deve ser usado em situações especiais, com indicação médica, porque ele pode gerar complicações, ele pode gerar diarreia, pode gerar distúrbios eletrolíticos, diminuição da absorção de alguns medicamentos, podem até situações mais extremas levar ao cólon catártico, que é o cólon sem inervação, um cólon que não responde mais a estímulos evacuatórios, a estímulos enervatórios. Então, os laxantes não devem ser usados de uso crônico, tá? Outra pergunta foi sobre a hérnia de hiato, né? A Ana Maria Santiago pergunta: hérnia de hiato causa azia, né? Então, o que é a hérnia de hiato? A gente tem entre o nosso tórax e o estômago o diafragma. O diafragma ele é um músculo, ele é utilizado muito na respiração e ele tem um vão no meio dele, que é chamado de hiato, que é por onde o esôfago vai passar se comunicando com o estômago.
Algumas pessoas têm enfraquecimento desse músculo diafragmático. Isso acontece muito nas gestantes, né? Porque com o aumento da barriga, aumenta muito a pressão abdominal, então pressiona muito o diafragma, esse diafragma vai se alargar. Nos idosos, pela própria idade, então a gente, como o diafragma é um músculo, a gente tem a flacidez desse músculo. Então, algumas pessoas, esse músculo ele fica flácido, ele se dilata e ele dá um afastamento. Então, no lugar que ele se conectava com o esôfago, é bem ali na região onde fica o esfíncter, que é a porta, né, o esfíncter esofágico inferior, que fica entre o esôfago e o estômago. Então, ele é um dos mecanismos, né, o hiato, ele é um dos mecanismos que ajudam o esfíncter a se manter fechado, né? Então, quando a gente tem a hérnia de hiato, que é esse músculo do diafragma mais afastado, esse hiato fica maior e o esfíncter perde esse mecanismo antirrefluxo dele. O músculo para de apertar o esfíncter. Então, se a pessoa já tem uma propensão a ter refluxo, já tem esse esfíncter um pouco mais fraco, ele vai abrir com mais facilidade. Então, não é que a hérnia de hiato cause o refluxo, muitos pacientes têm hérnia de hiato e não necessariamente têm refluxo, mas para aquele paciente que tem refluxo, ter hérnia de hiato pode facilitar o refluxo, tá bom? Então, acho que agora o nosso tempo já está se esgotando um pouco, né? Então, eu queria agradecer muito pela participação, por todo mundo que mandou perguntas. Eu sei que o tempo foi curto. Se eu puder ajudar de alguma forma, vocês podem mandar mais perguntas que a gente pode estar respondendo. Eu atendo nos centros da República e da Consolação, no que eu puder ajudar também estou à disposição. E só ressaltando que, então, o Doutor Consulta tem muitas especialidades, que vocês podem estar marcando consulta, é muito fácil de estar agendando uma consulta, pode agendar pelo link mesmo aqui do vídeo, pelo site, pelo telefone, tá certo? E se vocês puderem assinar a página do Facebook também, sempre a gente está com esses lives de diversas especialidades para orientar um pouco mais, passar algumas informações a mais sobre as especialidades e ajudar o pessoal aí de casa, tá certo? Muito obrigada por todo mundo ter assistido, obrigada pela presença.